foi batido. A taxa de juros é de 14,75% ao ano, pelo menos até a próxima reunião do Copom. Assim, a Selic chega ao maior nível em quase 20 anos. Os impactos? Bom, pegar dinheiro emprestado fica mais caro, financiamento mais pesado no bolso e baixa o consumo. Agora, portanto, o brasileiro precisa ficar um pouco mais atento, então, aos gastos domésticos e na hora que sai lá na rua, ainda mais se for levar a família junto, né? Quem traz mais comentários sobre esta realidade econômica no país é o advogado tributarista Davi Andrade. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Um prazer. Satisfação. Olha só, Davi, realmente o mercado já esperava realmente essa postura, até diante do cenário ainda duvidoso de políticas norte-americanas, era necessário talvez conter ali essa inflação e a medida foi realmente aumentar a Selic. Mas como é que pode ser analisado? O brasileiro realmente tem que apertar mais aí o bolso? Fábio, a Selic, ela reflete diretamente na vida de todos, né? É um percentual de 0,5, né, que foi aumentado, 0,5%. A Selic agora é a maior taxa Selic que temos desde 2006, né, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, em agosto de 2020, a Selic estava em 2 pontos percentuais, hoje são 14,75, né? Cada ponto percentual da Selic representa algo em torno de 50 bilhões a mais na conta de juros do governo, né? Esse déficit nominal do governo já chega a quase 1 trilhão, 998 bilhões, né? Então, e é uma dívida muito atrelada à Selic, são títulos ligados à Selic, a grande parte da dívida pública brasileira é assim. Então, cada ponto percentual lá da Selic mexe muito no composto da dívida pública, né? E por mais que o governo tente, e não consegue, né, porque a política do governo é expansionista, controlar seus gastos, não controla, gasta muito e gasta mal, o reflexo é na taxa Selic. O Banco Central executa a política monetária, e a política monetária é basicamente tentar controlar a inflação, que está acima do núcleo da meta, né? Nós temos uma meta de inflação de 3%, 1,5 ou 1,5 para cima ou para baixo, essa banda, mas a inflação está aí, apontada em 5,53, 5,54, portanto, muito acima do núcleo da meta. É um cenário preocupante, porque a gente sabe, né, Fábio, que combinação de juros altos e inflação também alta é uma bomba, né? A inflação corrói o poder de compra, né? Talvez o imposto oculto mais perverso, porque tira o poder de compra do cidadão. Os juros altos, infelizmente, né, para a maioria da economia é muito ruim, né? Para os bancos não, para os bancos é ótimo, mas para quem produz, para quem trabalha é muito ruim, né? Você disse aí, isso reflete diretamente na vida das famílias. Então é um cenário, Fábio, o Copom, o Banco Central, ele sustenta esse aumento com base nos cenários externos, né, apontando para a economia americana, mas também olhem muito para o cenário interno, que continua sendo o mesmo, de descontrole de gastos fiscais, de falta de política fiscal, de gasto excessivo pelo governo central. Então é isso que tem motivado o Banco Central a esses aumentos sucessivos da taxa Selic, Fábio. Pois é. E, Davi, o Copom deve se reunir, se reúne, né? Tem como o hábito a cada 45 dias para reavaliar a situação, né, o cenário da economia. Agora, muitos bancos não acreditam em nova alta. Acredita que esta já seja o encerramento desse ciclo, dessa elevação quase que frequente, mas justamente nessa tentativa de conter, mas esperando então que resultados sejam obtidos durante esse período até a próxima reunião. Você acredita que isso é possível ou o governo tem que tomar uma medida enérgica, assim, ou pelo menos mais rápida, para que realmente isso possa se tornar realidade? Tomara que assim seja, né? Tomara que a Selic tenha atingido seu ápice, né? Seu ponto mais alto nessa curva ascendente. Tomara que assim seja. Agora,
Enquanto o governo estiver gastando o que gasta, sem controle nenhum, nessa ciranda de gastos públicos, o Banco Central vai executar a política dele, que é a política monetária. E a taxa de juros é reflexo da falta de controle fiscal do governo central. Então, as instituições financeiras, os bancos em geral, né, os analistas, estão apontando ou apostando que esse seja o ponto mais alto da Selic esse ano. Apostando, inclusive, num declínio da Selic em 2026. Mas, enfim, isso depende muito do controle dos gastos públicos. E se o governo continuar nessa ascendência, nessa curva ascendente de gastos, a tendência da Selic é aumentar, porque o Banco Central tem que controlar a inflação, né? E esse mix de gastos públicos com a economia aquecida inflada por gastos públicos, não por produtividade, é bem que se diga isso, né? O PIB nosso aumenta basicamente pelo aumento dos gastos públicos, né? Pelo aumento da concessão de crédito. Enfim, enquanto isso continuar com esse cenário, a taxa Selic, evidentemente, pode vir a ser aumentada. Essa é a política do Banco Central, que a executa corretamente. E é engraçado que até agora nós não vimos ninguém do governo falar mal do Banco Central, né, com o Galípolo na presidência. Se fosse lá na gestão do Roberto Campos, nossa senhora, o governo inteiro já tinha saído para bater nesse aumento da Selic, mas até agora ninguém falou nada. O que denota que a culpa e a responsabilidade não é do Banco Central, nunca foi. A responsabilidade pelo aumento da taxa Selic é da falta de política fiscal do governo central. Tá certo. Quero agradecer muito, Davi Andrade, pela participação aqui com a gente, trazendo mais um ponto de vista sobre esse aumento dos juros. A gente também vive essa expectativa. Só uma última questão, porque isso impacta os alimentos, ou seja, impacta diretamente na popularidade do presidente e impacta no escoamento da nossa produção agrícola, né? Sem dúvida, Fábio, não tenho dúvida nisso. A inflação dos alimentos que ainda é maior do que a própria inflação média, né? Então, isso impacta nas famílias, impacta no preço dos alimentos. E, é claro, a percepção da inflação é real quando ela atinge os alimentos, é o que a gente sempre falou, né? A inflação real, a que é sentida mais imediatamente pelo cidadão médio, é no preço dos alimentos, é claro que isso reflete diretamente a popularidade do governo. Tá certo. Davi, muito obrigado então. Até a próxima oportunidade e uma boa tarde. Obrigado, Fábio. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.